Porque, efetivamente, se você fizer um corte dos últimos 25 anos, qual é o motivo para ser Vasco? É bizarro pensar numa coisa assim, né? Por que o Vasco se apequenou tanto assim? O Vasco em 2021, o Vasco no século 21, cara, assim, até a galera brinca, né? Tá ali praticamente do tamanho do Fluminense, né? O Vasco, pô, pelos títulos que tinha, pela torcida que tem, uma das maiores do Brasil, a torcida também diminuiu. Dá para dizer ali que hoje tá quase pau a pau ali, Fluminense e Vasco, né? Em termos de, pelo menos de títulos e de... Torcida talvez não, né? Torcida ainda não, mas nos títulos, pelo menos, de Não. relevância. Não, Hoje assim, o Fluminense é mais em termos de relevante que o Vasco, né? relevância. Ganhou Libertadores agora. Então, em termos de títulos, o Fluminense está se equiparando ao Vasco, porque ele tem 4 títulos brasileiros, que soma antes 70, ele tem uma Libertadores igual tem o Vasco, tem uma Copa do Brasil igual o Vasco, mas assim, eu acho que comparar times, né, clubes, as suas histórias, isso é muito complexo, porque o torcedor apaixonado não vai aceitar a comparação. Por mais que o outro tenha até mais títulos, para ele o clube dele sempre é o maior de todos. Em números de torcida, as pesquisas, mesmo que eu discorde dos números, ela mostra que o Vasco é a segunda maior torcida do Rio de Janeiro e muito longe de Fluminense e Flamengo. Salvo engano, até se mostrar as pesquisas, somando Fluminense e Botafogo, não dá uma torcida do Vasco. Então, assim, eu não vejo, você até afirmou, a torcida do Vasco diminui. Eu não vejo isso, pelo contrário, era para diminuir. Porque pela série de coisas que passou, pela série de parte negativa que viveu, era para o torcedor dar uma abandonada realmente, falar, cara, não quero mais brincar disso não, faz mal para mim, vou deixar meu filho ser outro time, mas não. O torcedor do Vasco é que mantém o clube vivo. Se o Vasco não tivesse a torcida que tem, já tinha fechado. Eu pergunto se diminui, assim, porque nas estatísticas, cara, pelo que eu ouço falar, tá? Até a Aline tá me cornetando aqui, ó. A torcida só cresce, pelo amor de Deus. O Vasco era, talvez, ali maior que a torcida do Palmeiras. A torcida do Vasco era maior que a do Palmeiras, ou pelo menos rivalizava, né? E a do São Paulo era abaixo dos dois. Hoje o São Paulo passou, hoje não, já tem um tempo, né? Já tem, acho que, mais de uma década que a torcida do São Paulo passou até a do Palmeiras e a do Vasco, e aí ficou a do Palmeiras e do Vasco tá pelo menos ali em quinto, né? Eu acho que teve uma, não sei se diminuição, mas as outras, as duas que eu citei, paulistas, passaram a do Vasco, que eu acho que pelo menos estavam no mesmo nível. Hoje são maiores. Eu acho que isso realmente, não sei se a do Vasco diminuiu, as outras aumentaram, né? Eu acho que tem muito a ver com os resultados também, né? Porque Sim. novas gerações se formam observando os resultados. Se a gente pegar o Palmeiras 2015 até hoje, 10 anos, faz um corte, os últimos 10 anos, que é uma nova geração que se forma. Quantos títulos o Palmeiras tem? Então isso aí forma a geração. Mas e o São Paulo? O São Paulo traz o resquício de ser um tricampeão mundial, tricampeão de Libertadores, de grandes campanhas. Nesse século ele foi campeão do mundo e campeão da Libertadores. Bateu o Liverpool em 2005. Então, assim, o São Paulo e o Palmeiras, os títulos fazem crescer. O que faz uma torcida crescer? Título, ídolos, né? As conquistas mais recentes, porque você vai formando novas gerações. Quem é torcedor não deixa de ser. Eu não acredito no cara que mude, né, de time. Aos 30 anos resolvi mudar. Não vou mais torcer pro Vasco, vou virar Flamengo. Pera, então você nunca foi Vasco, ou o contrário, né? Agora o Flamengo tá ganhando tudo, eu vou virar Flamengo. Amanhã o Vasco ganha tudo, eu viro Vasco de novo. Então você não tem time. Agora a criançada, até entendo, por conta às vezes do pai ou da mãe, que não são pessoas muito ligadas ao futebol. Meu filho, então tá, não vou deixar você torcer para um time que não tá te dando alegrias. Torce então pro time aí que tá dando alegrias nesse momento. E aí o cara vai, a criança vai e muda de time ou começa a torcer por aquele time. Mas se deve muito às ausências de conquistas. Agora, não sei se você sabe, no caso do Vasco, por exemplo, o Vasco tem 58% da sua torcida fora do Rio de Janeiro. 42% apenas no Rio. Então, assim, a maior parte da torcida do Vasco não está no seu endereço, vamos dizer, onde ele recebe a correspondência, que é o Rio de Janeiro. Está fora. A do Flamengo acho que é até maior o percentual de fora do Rio. Pode ser.
Pode ser, porque são dois clubes nacionais. Sim. Flamengo, Vasco e Corinthians têm representatividade mesmo nacional. São Paulo e Palmeiras têm representatividade em federações, em unidades da federação, melhor dizendo. Então, em estados, Vasco, Flamengo e Corinthians, você enxerga em praticamente todos os estados brasileiros. Se for ao Nordeste, se for ao Norte, basta quando os times vão jogar lá a gente perceber a recepção, o tamanho. São Paulo e Palmeiras já não tem. Os do Sul não tem, os de Minas não tem. Então, assim, para mim, a pesquisa, por mais que o Vasco esteja há muito tempo sem ganhar grandes títulos, um título aqui, outro ali, muito esporádico nos últimos 30 anos, vamos pegar 25, né? Você observa que a torcida continua fiel, mas o crescimento, ele se dá na paixão de pai para o filho. Agora, por escolher, vou escolher porque o time tá ganhando tudo, tem um fulano que é o cara, não tem. Eu lembro de um áudio, até já compartilhei isso algumas vezes, né? O áudio do Del Aranha, acho que era na Rádio Globo ainda, não sei se era na Tupi. Ele falando, quem é que vai querer ser Vasco, porra? O Vasco só perde, o Vasco só dá vexame, a torcida do Vasco vai diminuir, nenhuma criança vai querer ser Vasco. Cara, lendário isso aí. Del Aranha é vascaíno, fanático, né? Na verdade ele diz que é América, né? Ele jogou no Vasco, uma figuraça, o Dé. Mas assim, é que o Vasco, e aí não tô sendo clubista, mas ele tem uma história que transcende o futebol. Ele vai além das 4 linhas, né? Sim, é verdade. Uma história bonita, E né? acredito, inclusive, que deveria ser contado dentro da escola, num capítulo da história do Brasil, quando você falasse de inclusão, de racismo, o Vasco deveria ser citado nesse capítulo, pelo papel importante que ele assumiu lá atrás. Estou falando do século passado, no início do século passado, que tem a resposta histórica do Vasco, que ele se recusa a jogar com as regras impostas pela sociedade da época que comandava a federação. Então, assim, eu acho que o Vasco é muito além das 4 linhas. E por ser muito além das 4 linhas e oferecer valores além das 4 linhas, é que faz sustentar esse clube.